estúdio do canal HMTV para apresentar a palavra do Mestre. Para nós é uma satisfação estar com todos vocês nesse instante. Hoje, mais uma vez, temos mais um assunto importante. Bom é esse, que toda vez que nós estamos aqui gravando, nós temos sempre um assunto importante para falar para as pessoas. E hoje, especificamente, eu quero responder um comentário de um de nossos associados, né? Que uma pessoa que se inscreveu no nosso canal, e essa pessoa faz uma pergunta, né? Faz um comentário sobre certo assunto, e nós vamos, com a ajuda de Deus, e através da sua palavra e da mensagem do seu profeta, vamos tentar esclarecer essa pessoa que nos fez esse comentário. Mas antes de tudo, vamos ler as Escrituras. E vamos ler a Bíblia em dois lugares hoje. Vamos ler no livro do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, que diz assim a palavra de Deus: E a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deixa eu repetir mais uma vez essa escritura. Evangelho de João 17, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: E a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Agora, vamos para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, versículo 3 e versículo 4, e diz assim a palavra de Deus: Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Deixa eu novamente repetir essas escrituras, para vocês prestarem bem atenção nas palavras de Deus. Versículo 3 e versículo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Então, se Paulo está dizendo que vai ter pessoas que não vão aceitar o evangelho porque está encoberto para essa pessoa. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, que Deus possa abençoar a sua palavra nesse instante. Então, meus amados irmãos e ouvintes do programa Palavra do Mestre, o nosso assunto hoje é preste bem atenção, eu vou usar aqui dois artigos. Um artigo vai ser o artigo definido e outro um artigo indefinido. Preste bem atenção no assunto de hoje. O Deus verdadeiro e um Deus falso. Esse é o nosso tema do nosso programa nessa tarde hoje. O Deus verdadeiro e um Deus falso. Por quê? Porque um certo jovem, ele é associado, como eu falei, ele é associado no nosso canal, ele mandou uma pergunta, e essa pergunta é um pouco importante, é muito importante. E a gente precisa saber disso, e eu quero, com a ajuda de Deus, esclarecer essa pergunta, esse comentário desse rapaz. O nome dele, ele disse que eu podia falar o nome dele é Emerson Costa.
Hermeso Costa é o nome do nosso associado, e ele faz esse comentário aqui, ó. Mas eu gostaria de saber por que existem tantas igrejas com doutrinas diferentes e por que não existe uma união entre essas igrejas? A religião é a mesma. O Deus é um só. Por que isto? Veja só a pergunta desse rapaz, desse jovem, Hermeso Costa. A sua preocupação, ora, por que tanta igreja? Por que tantas igrejas? Hein? Que o Deus é um só. Por que há tantas igrejas? Por que não se une tudo isso? Antes de eu entrar nesse assunto, eu queria deixar isso aqui bem frisado, especialmente para esse rapaz e para as outras pessoas que escutaram os meus vídeos, que você assistiu o meu vídeo número 2, o meu segundo vídeo e o terceiro vídeo. Eu falei sobre a marca da besta e a imagem da besta. E eu falo dessa união das igrejas. Então, eu queria pedir para o amado amigo e para outras pessoas que assistam esses dois vídeos, o segundo vídeo e o terceiro, onde eu estou explicando exatamente sobre uma união que vai acontecer, e ela já começou, especialmente nos Estados Unidos, porque é de lá que se levantou a imagem da besta, e isso vai agora abranger o mundo todo. Em 1997, aqui no Brasil, foi criada uma associação também com esse propósito das igrejas se unirem. E isso está acontecendo exatamente nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas vamos voltar aqui à pergunta do jovem. Ele está perguntando por que tantas igrejas? Ora, aqui existe um Deus, porque Deus não é um só. Então, por que tanta igreja? Vamos se unir todo mundo. Mas eu quero dizer uma coisa interessante. Como eu quero falar sobre esse assunto hoje, o Deus verdadeiro e o Deus falso, quer dizer que existem dois deuses. O verdadeiro e um falso. Olha só os artigos aqui, hein? Preste bem atenção nos artigos que eu estou aplicando aqui. O Deus verdadeiro e um Deus falso. E esses dois deuses, eles têm nome. O Deus verdadeiro se chama Jesus Cristo. Aí você diz, mas peraí, irmão Jair, mas Jesus Cristo não é o nome do Filho de Deus? Claro que é. Mas Jesus disse no capítulo 5, versículo 43 do Evangelho de João, ele disse, eu vim em nome de meu Pai. Então, se o nome do Pai é Jesus Cristo, e o nome do Filho também é Jesus Cristo. Tanto o Pai como o Filho se chama Jesus Cristo. Por quê? Por que o nome do Pai é Jesus Cristo e o nome do Filho é Jesus Cristo? Porque eles são um só. Agora, quando eu digo que o Pai e o Filho é um só, eu não estou dizendo que Jesus é o próprio Deus. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que Jesus é o local, o lugar onde Deus habita. Jesus é o tabernáculo onde Deus habita, porque Deus é Espírito. E Jesus, ele é a imagem de Deus. Ele é a pessoa de Deus. Então, Deus habita no Filho. Então, se o nome do Pai é Jesus e o nome do Filho é Jesus. Isso é as Escrituras que nos ensina. Agora, o Deus falso. Você veja que Paulo diz aqui na segunda carta aos Coríntios que o Deus dessa era, desse século, quem é esse Deus? O nome dele é Satanás. É Satanás. Então, essa ideia, preste bem atenção, essa ideia que existe um só Deus, existe um só Deus, todo mundo só tem um Deus só, para que vamos se juntar? Essa ideia é uma ideia que não é bíblica. Claro que a Bíblia diz que existe um só Deus. E a Bíblia diz que os demônios sabem disso, que existe um só Deus, e a Bíblia diz que eles chegam a se estremecer. Mas o que é que ele coloca na mente das pessoas? Ele coloca na mente das pessoas que existe três. O diabo sabe que existe só um Deus.
Mas o diabo coloca na mente das pessoas que existem 3 deuses da chamada suposta Santíssima Trindade. Isso quem coloca na mente das pessoas é o diabo, que também é um Deus. Claro, o diabo também é um Deus. É por isso que Paulo diz aqui, versículo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, ele diz assim, no qual o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, esse Deus desse século é Satanás. Então, se por isso que existe um Deus verdadeiro e um Deus falso. O Deus verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo, e esse Deus falso é Satanás. Agora, eu quero começar aqui nas palavras do profeta de Deus, o sétimo anjo, William Branham, no parágrafo 55. Ele diz uma coisa muito importante. Ele diz mesmo assim, eu quero começar falando essas palavras. Há 2 espíritos opostos no mundo que está operando hoje. Há 2 espíritos opostos no mundo que estão operando hoje. Agora, não se pode haver mais do que 2. 2 cabeças. Uma delas é o Espírito Santo operando. E outra é o Espírito do diabo. Está vendo aí, meus irmãos? Está vendo aí, meu amigo? Está vendo aí, minhas pessoas? 2 espíritos. Um é o Espírito Santo, que é Deus, e outro é o Espírito do diabo. Eles estão operando junto, trabalhando. Agora, preste bem atenção. Aí vem a pergunta do rapaz. Olha, por que todas as igrejas não se juntam? Por que todas as igrejas não se unem? E é o que está acontecendo agora. Você veja, Deus está unindo o seu povo. Mas através de que Deus está unindo? Através da palavra. Deus está unindo seus filhos. Deus está unindo a sua igreja. Mas através da palavra. E o diabo? Ele também está unindo a sua igreja. Mas não através da palavra. Através de falsa doutrina, de dogma, de credo, de ensinamento de homem. Isso é o trabalho deles, de Deus e do diabo. Deus unindo o seu povo através da sua palavra e o diabo unindo o seu povo através das igrejas. Através de conhecimento humano, de teologia humana. E isso está acontecendo nesse momento, nessa hora, nesse tempo que estamos vivendo, nessa era que estamos vivendo. Deus unindo sua igreja através de sua palavra. E o diabo unindo a sua igreja através de doutrinas falsas, de falso batismo, falsa santa ceia, doutrina da trindade, doutrina do inferno, doutrina do purgatório e outras doutrinas feitas pelo homem. E o diabo está unindo o povo à sua igreja com essas coisas. É por isso que a imagem da besta, ela já se levantou. Agora, o que está faltando agora é abranger o mundo todo. E isso que as igrejas estão acontecendo hoje, meu irmão. Você pode olhar assim e dizer, então isso é bom. As igrejas se unindo. Mas isso não é bom, num certo sentido. Porque depois, escute só. Deixa eu ler aqui umas escrituras. Antes de eu continuar aqui com o profeta. Eu quero ler aqui uma escritura. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Preste bem atenção, meu irmão. As palavras de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Veja o que Paulo diz aqui. Porque vós mesmos sabeis, versículo 2, ele diz assim:
Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Isso aqui, é isso aqui que Paulo está falando aqui, que está acontecendo nesse momento. As igrejas estão se unindo, tudo estão se unindo, Assembleia, Batista, Universal, tudo vai se unir à igreja católica. E quem está fazendo esse trabalho de união é Satanás, o Deus dessa era maligna. Ele está unindo as igrejas em si. Todas estão se unindo. Para quê? Para depois ele vir com a destruição. É o que Paulo está dizendo aqui, ó. Porque que quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Então você veja que essa paz e segurança que Paulo está dizendo aqui, ela vai produzir destruição. E é isso que Satanás quer. Ele quer que as igrejas se unam. Todas elas estão se unindo nesse momento. Todas elas. Você começa a ver pelo tipo de evangelho que as pessoas estão pregando. Acabou-se. O evangelho que as pessoas estão pregando aí não é mais o evangelho verdadeiro. É um evangelho falso. Um evangelho mentiroso. Por quê? Porque o propósito de Satanás é unir as igrejas todas. E ele está fazendo isso nessa hora, nesse momento. Enquanto Deus está unindo a sua igreja através da palavra, Satanás está unindo a sua igreja através de falsos ensinamentos, de falsas doutrinas, de ensinamento criado pelo homem. É isso. Esses dois espíritos estão operando nesse momento. Deus e Satanás. O Deus verdadeiro e o Deus falso estão trabalhando junto. Esse negócio, meu irmão, que o Deus é o mesmo, certo? Ah, isso é ideia de Satanás. Porque existem dois deuses. O verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, e o falso, que é Satanás. Jesus Cristo está te levando para a palavra. E Satanás está te levando para o ensinamento de homem. Ele usa a própria Bíblia. E o diabo usa a própria Bíblia para enganar as pessoas. Mas ele não está levando as pessoas para a palavra da forma correta. Ele está levando as pessoas para ensinamentos de homem, doutrina criada pelo homem, mas Deus não. Deus está levando a sua igreja diretamente para a palavra através da revelação que ele prometeu cumprir nos últimos dias. Mas vamos continuar aqui com as palavras do profeta. No parágrafo 55 da mensagem, o Deus dessa era maligna. Ele diz aqui no 56, ele diz assim: os dois espíritos, um deles é o Espírito Santo. O outro é o espírito do diabo operando no engano. Está vendo aí? Ó? O espírito do diabo está operando no engano. As pessoas da terra estão agora fazendo a sua escolha. Agora é você que faz a sua escolha, meu jovem. O Espírito Santo está aqui chamando uma noiva para Cristo. E Cristo é a palavra. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Verbo, palavra. Está vendo? O Espírito Santo está aqui chamando uma noiva para Cristo. Ele está fazendo isso, vindicando a sua palavra de promessa a ela para esta era. Ora, qual foi a palavra que Deus prometeu para os nossos dias? Hein? Qual foi a palavra que deve se cumprir no nosso tempo? Eu quero perguntar para os pregadores, os grandes pregadores famosos que nós temos aqui no nosso estado e no Brasil, hein? Homens intelectuais, homens que se gabam que são isso, são aquilo. Eu quero perguntar para vocês, qual é a parte da palavra que estamos vivendo hoje? Hein? Porque Deus prometeu que nos últimos dias
Ele ia mandar a sua palavra para o nosso dia, para a nossa era. Então, qual é a parte da palavra que nós estamos vivendo hoje? Eu pergunto para você, meu amigo e irmão, você pregador, sabe? Você que carrega a Bíblia debaixo dos braços, que lê a Bíblia, qual é a parte da palavra que se cumpre hoje? Me diga. Hein? Será que você sabe? Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. Eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha um grande dia terrível do Senhor, e ele cometerá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Hein? Mateus 17, 11. Eis que eu envio o profeta Elias, e ele restaurará todas as coisas. Primeiramente, Elias virá e restaurará todas as coisas. Hein? Isso é Mateus 17, 11. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, os mistérios de Deus seriam revelados. Hein? Essa é a parte da palavra que está se cumprindo hoje. Mas o diabo, o Deus dessa era maligna, não leva as pessoas para isso. Ele leva as pessoas para um engano religioso. É que nós estamos vendo hoje aí no mundo religioso. Engano religioso. As pessoas estão sendo enganadas pela religião. Olha, a palavra religião, ela é derivada, ela vem da palavra latina, do latim, erigale, que fala de ligação. Mas, aonde você está se ligando agora? As pessoas estão se ligando nas igrejas. Elas acham porque faz parte de uma igreja, carrega a Bíblia, faz parte de uma religião, elas acham que já está tudo bem. Não, a coisa piorou ainda. Porque isso é diabólico. Agora, quando você se liga com a palavra de Deus, quando você não quer saber que o que ele diz, que o seu pastor estiver falando coisas que não combinam com a Bíblia, ele não concorda com aquilo. Esse é o espírito de um cristão que vive a palavra, que crê na palavra. Ele diz um amém para a palavra, não o que diz o pastor, não o que diz um bispo, não o que diz o cardeal, não o que diz o padre, o papa, ele diz amém para a palavra. Quando ele vê que tudo aquilo está contra a palavra, ele fica com a palavra. Mas o que as pessoas estão fazendo hoje? Elas ficam a favor dos homens, elas ficam a favor da religião, mas ficam contra a palavra. Porque elas estão sendo enganadas pelo Deus dessa era maligna, que é Satanás. Vamos continuar aqui com as palavras do profeta de Deus. E ele continua dizendo: o pé moverá. Se o olho tem que ver, nesta era, o olho verá. Vê? O Espírito de Deus, como ele cresceu na completa estatura de Deus, a era a qual estamos vivendo, o Espírito Santo está aqui vindicando a mensagem da hora. Mas as pessoas querem viver a mensagem do passado. O diabo faz as pessoas viver a mensagem do passado. As pessoas, elas glorificam a Deus no que Deus fez. As pessoas glorificam a Deus no que Ele vai fazer. Mas as pessoas ignoram a Deus no que Ele está fazendo agora. Isso aconteceu desde o primeiro de Noé até agora. Será que no tempo de Noé não tinha religião? Não tinha, sim. Mas as pessoas ignorou o que Deus estava fazendo através de Noé. Hein? No tempo de Moisés é a mesma coisa. E assim vem todas as eras a mesma coisa. As pessoas sempre glorificam a Deus no que Ele fez. As pessoas glorificam a Deus no que Ele vai fazer. Mas elas estão ignorando. E elas estão negando aquilo que Deus fez no nosso tempo, quando Ele enviou um profeta. Aí você pergunta para mim, mas para que, irmão, Deus enviou um profeta? Para quê? Que tem tanta igreja, muita igreja, é por isso que Ele enviou. Porque chegaria um tempo que todas essas igrejas que tem hoje no mundo estariam em confusão. A grande Babilônia, porque Babilônia não é só Roma, não. A grande Babilônia não é a igreja católica, não. A Assembleia de Deus é Babilônia. A Igreja Universal é Babilônia. A Adventista é Babilônia. Todo o sistema religioso é babilônico. Porque todas são filhas do catolicismo. E o diabo está pegando todas essas igrejas evangélicas, seja batista, presbiteriana, universal, adventista, está pegando todas essas igrejas. E vai fazer o quê?
e vai colocar novamente no seio da mãe, que é a Igreja Católica. Todas essas igrejas evangélicas são filhas, são produto do catolicismo. E o diabo está trabalhando no meio deles. Hein? Essa é a verdade. Deixa eu ir aqui nas escrituras para você ver uma coisa interessante. Romanos capítulo 2. O nosso assunto é esse. O Deus verdadeiro e um Deus falso. Romanos capítulo 2. Veja o que é que Paulo diz aqui na carta de Romanos. Romanos capítulo 1. Que não tem que capítulo 1 de Romanos. Ele diz assim. Versículo 21 ao 25. Veja o que é que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 1. Versículo 21 ao 25. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Hein? As pessoas conhecem. Quando você pega as escrituras, a Bíblia, e começa a ler, você passa a ter um entendimento de quem é Deus. Sabe? Porque a Bíblia, ela mostra quem é Deus. A Bíblia não ensina que existe 3 deuses, que o Pai é um Deus, o Filho é um Deus, e o Espírito Santo é um Deus, eles estão separados. A Bíblia não ensina isso. Então, quando você começa a ler as Escrituras, você começa a ter um entendimento do que é Deus. E veja o que é que Paulo diz. Porquanto, tendo conhecido a Deus, e não glorificaram como Deus, e nem deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. É isso que os discursos dos pregadores de hoje estão fazendo. Eles estão levando as pessoas para o engano. Hein? Acabou-se o tempo que os pregadores pregavam sobre o arrebatamento. Eu me lembro, quando eu aceitei Cristo nos anos 90, naquela época o povo ainda pregava sobre o juízo final, sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento. Mas hoje, o que é que eles estão pregando? O que é que as igrejas estão pregando? Só prosperidade, dinheiro, sabe? Bens materiais. O evangelho que eles pregavam uns anos atrás acabou-se para eles. Não existe mais. E quem é que está trabalhando no meio disso? É Satanás, o Deus dessa era maligna. E ele está juntando. Então, meu jovem, meu irmão, essa ideia das igrejas se unir, hein? De todas elas se unir e se tornar uma só, porque é a mesma religião, todo mundo se unir, porque existe um só Deus. Essa ideia é Satanás. Essa ideia é Satanás. Porque não existe um só Deus. Existe o Deus verdadeiro e o Deus falso. Existe o Senhor Jesus Cristo e existe Satanás. E os dois estão trabalhando. Um Deus está se unindo ao seu povo através da sua palavra e da mensagem profética do sétimo anjo. Satanás está unindo a sua igreja através de credo e denominação e está unindo também com o homem do engano, o Papa. Olha, eu não queria dizer isso não, mas eu tenho que falar a verdade. Vai chegar um dia, meu irmão, e já até chegou, sabe? Porque tipo, você olha na internet e colocar assim, ó, movimento ecumênico no Brasil, você vai ver pastores pentecostais pregando dentro das igrejas católicas. Você diz, graças a Deus que está uma benção. É uma benção, não. É uma maldição. É uma maldição. Porque tudo o que está acontecendo hoje, o diabo está levando as pessoas para a grande batalha que está por vir, o Armagedon. Porque o diabo sabe que ele e seus anjos vão ser destruídos. Mas ele não quer isso não. Ele não quer isso não. O diabo sabe que ele vai destruir ele. Mas ele não quer isso não. O que ele vai fazendo? O que ele está fazendo? Ele vai levar muita gente com ele. Muita gente. Ele diz assim, eu vou ser destruído, mas não vou ser destruído só. Vai levar muita gente com ele. Essa é a verdade das escrituras. Hein? Mas vamos ver o que é que Paulo diz aqui mais. Versículo 22. Dizendo-lhe, sábios e tornando-se loucos. Versículo 23. Mudaram
a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Não é o que as pessoas estão fazendo hoje? Deixar de adorar o Deus verdadeiro para adorar um pedaço de pau, um pedaço de estalta, sabe? No lugar de Deus. É o que as pessoas estão fazendo isso. E quem está por trás de tudo isso é Satanás. Não é Deus, não. É Satanás que está por trás de todas essas coisas. Essa é a verdade das Escrituras. Veja o que Paulo continua dizendo. Pelo que também Deus os entregou as consciências de seus corações e imundícia para desonrar seus corpos entre si. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Veja o que Paulo disse, que as pessoas mudaram. Mudaram o evangelho de Deus e deixaram de criar em Deus, de adorar a Deus, para adorar a criatura. E quem é essa criatura? É Satanás. É o diabo. As pessoas estão adorando o diabo sem saber. Aquilo que o diabo queria fazer com Jesus não conseguiu. Porque o propósito, quando Jesus se encontrou com o diabo num confronto, lembra Mateus capítulo 4? Veja lá, quando que se confrontaram, Jesus e Satanás se confrontaram. Veja o que aconteceu. O propósito de Satanás era que Jesus o adorasse. Ele disse assim, olha, eu te dou tudo. Eu te dou todos os reinos. Agora faz só uma coisa, me adore. E o foi que Jesus disse para ele? Adorarás só o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Amém? Então, meu irmão, essa é a verdade. Esse é o assunto das Escrituras e nós não podemos fazer isso. Que Deus nos ajude nessa hora. Que você quer se unir, meu irmão, se une com a palavra. Se une com a revelação profética. Não se une com engano, com doutrina de homem e nem com ensinamento de homem. Mas se una com a palavra. Que Deus te abençoe nessa hora e nos ajude. Essa é a minha oração. E eu peço de todo o meu coração que continue entrando no nosso canal, assistindo nossos vídeos. E, por favor, se inscreva no nosso canal. Nos ajude para que a gente possa abranger o nosso país e ensinar a verdade para o povo que o povo está precisando. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo e até o próximo programa, A Palavra do Mestre. Amém e amém e graças a Deus.